Em 1692, na pequena vila de Salem, Massachusetts, os ventos do medo começaram a soprar com força, trazendo consigo acusações que mudariam a história para sempre. O cenário era uma comunidade profundamente religiosa, onde a Bíblia era a lei e qualquer desvio de comportamento podia ser interpretado como obra do diabo. O que começou como comportamentos estranhos em um grupo de meninas rapidamente se transformou em uma histeria coletiva que custaria vidas e perpetuaria um dos períodos mais sombrios da América colonial. Tudo começou na casa do reverendo Samuel Parris, onde sua filha Betty, de 9 anos, e sua sobrinha Abigail Williams, de 11, começaram a apresentar comportamentos fora do comum. Elas gritavam sem motivo aparente, contorciam seus corpos em posições impossíveis e soltavam ruídos incompreensíveis. Médicos foram chamados, mas nenhum deles conseguiu encontrar uma explicação racional. A conclusão: elas estavam sob o ataque de forças malignas. Quando questionadas sobre a origem de seu sofrimento, as meninas apontaram para 3 mulheres: Tituba, uma escrava caribenha; Sarah Good, uma mendiga desprezada pela vila; e Sarah Osborne, uma viúva que havia quebrado normas sociais ao tentar manter suas terras. Essas acusações marcaram o início de um frenesi. Durante os interrogatórios, Tituba, talvez por medo de represálias, confessou que havia sido abordada pelo diabo e que outras mulheres da vila também estavam sob sua influência. Ela descreveu visões de criaturas demoníacas e assinaturas em um livro maligno, o que só alimentou a paranoia dos habitantes. A partir daí, Salem mergulhou em um estado de desconfiança e medo. As prisões começaram. Em poucos meses, mais de 100 pessoas foram acusadas de bruxaria. Algumas eram mulheres de comportamento considerado excêntrico, outras eram alvo de rivalidades pessoais, e até figuras respeitadas na comunidade não estavam imunes às acusações. Quem tentava defender os acusados muitas vezes acabava sendo o próximo a ser acusado. Era como se Salem estivesse sob um feitiço coletivo. As autoridades montaram um tribunal especial para julgar os casos. Entre as evidências apresentadas estavam provas espectrais, alegações de que os acusados apareciam em forma de espíritos para atormentar suas vítimas. Esse tipo de prova era impossível de refutar, o que tornava qualquer defesa inútil. O medo era tão grande que testemunhas inventavam histórias ou exageravam eventos para se protegerem. O julgamento de Rebecca Nurse foi um dos mais impactantes. Uma mulher idosa e piedosa, conhecida por sua bondade, ela foi inicialmente considerada inocente. No entanto, a pressão pública levou o tribunal a reconsiderar sua decisão, condenando-a à forca. Sua execução deixou muitos moradores inquietos. Se alguém tão respeitável como Rebecca podia ser acusado de bruxaria, ninguém estava a salvo. Enquanto Salem parecia presa em uma espiral de paranoia, os dias se tornavam mais escuros. Nas noites frias, alguns diziam ouvir gritos vindo das celas dos acusados, enquanto outros juravam ver sombras nas florestas ao redor. O medo não estava mais confinado aos tribunais. Ele permeava cada aspecto da vida em Salem. E então, estranhamente, novos eventos começaram a ocorrer. Objetos desapareciam das casas dos juízes, apenas para serem encontrados em lugares impossíveis. Velas se apagavam sozinhas durante os julgamentos,
deixando a sala do tribunal mergulhada em uma escuridão quase sobrenatural. Rumores começaram a circular de que as execuções haviam despertado algo antigo, algo que não poderia ser contido. Salem estava apenas começando a experimentar as consequências de seus atos. O que eles pensavam ser justiça divina parecia ter aberto as portas para algo muito mais perigoso. Enquanto o tribunal de Salem continuava seu trabalho, o clima na vila se tornava insuportável. A cada dia, mais nomes eram adicionados à lista de acusados, e a desconfiança corroía relações de anos. Vizinhos evitavam trocar palavras, famílias inteiras deixavam suas propriedades, e ninguém ousava falar contra as autoridades por medo de ser arrastado para a prisão. No entanto, algo ainda mais sinistro começava a rondar Salem, um fenômeno que nem mesmo os mais devotos conseguiam explicar. Após a execução de Rebecca Nurse e outros acusados, relatos de eventos estranhos aumentaram. Crianças acordavam no meio da noite gritando, alegando terem visto figuras encapuzadas, espreitando do lado de fora de suas janelas. Fazendeiros relatavam que seus animais agiam de forma estranha, como se fossem perturbados por uma presença invisível. Alguns juravam que ouviam sussurros vindos das árvores quando atravessavam os campos à noite. Aquilo que antes era considerado paranoia coletiva parecia agora ter um toque de realidade macabra. No tribunal, as meninas que faziam as acusações começaram a apresentar comportamentos ainda mais bizarros. Durante os julgamentos, Abigail Williams passou a gritar repentinamente e cair no chão, alegando que uma figura sombria segurava seu pescoço. Betty Paris, outrora uma das principais acusadoras, começou a entrar em um estado de transe profundo, murmurando palavras em uma língua que ninguém conseguia reconhecer. Os presentes assistiam aterrorizados, acreditando que aquilo era prova de que as forças do mal estavam se fortalecendo. Enquanto isso, rumores se espalhavam de que a floresta próxima a Salem havia se tornado um local de atividades estranhas. Moradores que tentavam cortar caminho por entre as árvores relatavam que o ar parecia pesado e que sons de passos os seguiam, embora não houvesse ninguém ali. Outros diziam ter encontrado símbolos esculpidos nas árvores, marcas que pareciam rituais. Alguns membros mais supersticiosos da vila começaram a evitar completamente a floresta, chamando-a de o reino do diabo. Mesmo com os sinais cada vez mais perturbadores, os julgamentos continuavam e o número de execuções aumentava. Foi durante um desses julgamentos que um acontecimento mudou drasticamente o rumo das coisas. Uma das acusadas, Mary Eastie, enquanto esperava sua sentença, teria dito em voz alta: "Vocês estão condenando os inocentes e despertando os verdadeiros culpados. Quando perceberem, será tarde demais." A sala ficou em silêncio e sua frase ressoou como uma maldição. Nos dias que se seguiram à execução de Mary Eastie, o pânico na vila atingiu níveis sem precedentes. Ventos fortes pareciam surgir do nada, destruindo plantações e arrancando telhados. Velas que deveriam queimar por horas se apagavam em segundos. Os sinos da igreja tocavam sozinhos durante a madrugada e ninguém tinha coragem de sair para verificar. Os líderes religiosos tentaram manter a ordem, mas até mesmo eles começaram a se questionar. O reverendo Samuel Paris, que havia sido um dos mais fervorosos em defender as acusações de bruxaria, começou a ser atormentado por pesadelos. Ele via as vítimas executadas o encarando com olhos vazios, sussurrando palavras que ele não conseguia entender, mas que o deixavam suando frio ao despertar. Enquanto Salem parecia estar à beira de um colapso,
algo ainda mais inesperado aconteceu. Um grupo de caçadores que se aventurou na floresta para verificar os rumores nunca voltou. Dias depois, seus corpos foram encontrados em uma clareira. Cada um tinha um olhar de puro terror congelado no rosto, mas não havia sinais de ferimentos. Ao lado dos corpos, encontraram um círculo de pedras que brilhava fracamente sob a luz da lua, com símbolos desconhecidos marcados no chão. A partir daquele momento, Salem se tornou um lugar onde poucos ousavam pisar. As execuções começaram a ser questionadas, mas o medo de parar e atrair ainda mais a ira divina, ou algo pior, mantinha as autoridades agindo. Mal sabiam eles que algo muito além de suas crenças religiosas estava se aproximando. Uma força que havia sido alimentada pela própria ignorância e crueldade da vila. O medo que assolava Salem atingiu seu ápice em 1693. A vila estava mergulhada em um silêncio opressor. As execuções, os julgamentos e os boatos haviam transformado o lugar em um verdadeiro purgatório. O tribunal de Salem começava a perder apoio, e até os mais fervorosos religiosos começavam a questionar se tudo aquilo havia saído do controle. O reverendo Samuel Parris, um dos principais instigadores dos julgamentos, se tornou uma figura atormentada. Nas noites escuras, ele ouvia batidas na porta de sua casa, mas quando ia verificar, só encontrava o vazio. Ele começou a relatar visões das vítimas das execuções, que pareciam observá-lo à distância, seus olhares vazios queimando sua alma. Outros moradores também começaram a relatar aparições nas ruas e dentro de suas próprias casas. Algo inexplicável parecia ter sido desencadeado, algo que nem a fé conseguia conter. Enquanto isso, as meninas que iniciaram as acusações passaram a sofrer intensamente. Abigail Williams desapareceu sem deixar vestígios, e rumores diziam que ela havia sido levada pela floresta. Betty Parris entrou em um estado catatônico e nunca mais falou. Muitos começaram a acreditar que as forças que elas tanto temiam haviam finalmente voltado-se contra elas. No tribunal, o clima mudou quando mais de 50 pessoas, antes consideradas culpadas, começaram a ser libertadas. Governadores e líderes religiosos externos intervieram, declarando que as provas espectrais não eram confiáveis e que os julgamentos não seguiam os princípios da justiça. Isso, no entanto, não trouxe alívio para Salem. A vila já havia perdido muitas vidas e, com elas, sua inocência. O episódio final veio de forma inesperada. Em uma madrugada, um som aterrador ecoou pela vila. Era um ruído profundo, como se o próprio solo estivesse gemendo. Moradores acordaram assustados, olhando pelas janelas, mas a escuridão parecia mais densa do que o normal. Na manhã seguinte, um grupo foi até a floresta, onde encontraram algo inexplicável. No mesmo local onde os corpos dos caçadores foram encontrados semanas antes, agora havia um círculo de árvores mortas, como se algo houvesse sugado a vida delas. No centro, uma única palavra estava gravada no solo: culpados. Após esse evento, o medo de Salem diminuiu, mas não porque os habitantes estavam em paz. Era como se algo maior os houvesse silenciado. As acusações cessaram, o tribunal foi dissolvido e os remanescentes tentaram reconstruir suas vidas. No entanto, ninguém jamais conseguiu esquecer o que aconteceu naqueles anos de escuridão. Com o passar do tempo, Salem se tornou um símbolo de advertência contra os perigos da histeria coletiva e da intolerância. Mas para aqueles que viveram lá, as cicatrizes permaneceram.
Alguns diziam que em noites de lua cheia ainda era possível ouvir os gritos das vítimas carregados pelo vento. Outros garantiam que sombras espreitavam a floresta, como se algo estivesse esperando. Assim, Salem nunca mais foi a mesma. O terror não havia apenas destruído vidas. Ele havia deixado uma marca permanente, um lembrete de que os verdadeiros monstros não eram as bruxas, mas o medo, a ignorância e a crueldade humana. E quem sabe, talvez aquilo que despertaram nunca tenha realmente partido.